A década de 1960 foi marcada pelo auge das tensões da Guerra Fria entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em seu esforço para nuclearizar toda a Europa com uma posição de contra-ataque, os Estados Unidos iniciaram com a Itália um programa de armas nucleares que durou até 1975. As primeiras armas nucleares implantadas em solo italiano foram 2 batalhões de mísseis MGR-1 Honest John e MGM-5 Corporal, em setembro de 1955. A função deles era retardar o avanço das forças inimigas que atacavam através do território austríaco e nas fronteiras da Iugoslávia, proporcionando ao exército italiano tempo suficiente para uma mobilização completa. Sabendo de que precisavam de equipamentos mais decisivos, em 26 de março de 1959, foi assinado um acordo sob o qual a Força Aérea Italiana recebeu 30 mísseis balísticos de alcance intermediário dos Estados Unidos. Tratavam-se na época do PGM-19 Jupiter, que operava exclusivamente a partir de silos terrestres móveis da base aérea de Gioia del Colle, na Itália. Os primeiros mísseis chegaram em 1º de abril de 1960, sob os cuidados da 36ª Brigada Italiana, com os americanos fornecendo as ogivas nucleares sob um sistema de chave dupla que levou o governo italiano a acreditar que tinha maior controle sobre a dissuasão e, portanto, mais poder na OTAN. Cada PGM-19 Jupiter poderia ser armado com uma ogiva nuclear W-49 de 1,44 megatons de poder. Isso era equivalente a menos da metade da potência da ogiva W-38 de 3,75 megatons, que também poderia ser acoplada na cabeça do Júpiter. Para se ter uma ideia do potencial da ogiva W-49, era cerca de 90 vezes mais poderosa que a bomba Little Boy, que caiu em Hiroshima, que tinha 16 megatons de força. Foi durante esse evento de implantação dos mísseis de alcance intermediário Júpiter que tudo deu errado na Itália. Em 4 de outubro de 1960, durante a instalação de ogivas e operações de verificação em um míssil Júpiter da Força Aérea Americana na base aérea de Gioia, no sudeste da Itália, ao menos 3 suportes energizados dispararam acidentalmente devido a uma oscilação de energia local, fazendo com que o cone do nariz e a ogiva W-49 caíssem verticalmente a pelo menos 3 metros de altura. No momento do acidente, o míssil estava na posição horizontal e não erguido, mas acoplado a um guindaste para ancoragem no silo terrestre. O cone do nariz e a ogiva foram enviados de volta aos Estados Unidos, onde o W-49 foi então desmontado e avaliado em uma instalação da Comissão de Energia Atômica, que determinou que não houve danos ou defeitos visíveis observados nos instrumentos e na ogiva. Uma investigação detalhada determinou então que a oscilação de energia foi causada por um curto-circuito nos plugs dos conectores que foram corroídos pela infiltração de água no sistema do míssil que não estava devidamente vedado. Com base nesse sério problema, todos os mísseis PGM-19 Jupiter armados entre os 30 baseados na Itália foram retirados de alerta. Todos os plugins semelhantes foram inspecionados à procura de prováveis curto-circuito e áreas de infiltração em todo o míssil. Os Júpiters foram então implantados com sucesso na Itália a partir de julho de 1960. Outros 15 mísseis foram implantados em Sigli, na Turquia, a partir de março de 1962. Foi então que levou Nikita Khrushchev, o líder máximo da União Soviética, a decidir mover secretamente as armas nucleares soviéticas para Cuba e desencadeando a crise dos mísseis cubanos em outubro de 1962. Nas décadas de 1950 e 60, alguns aliados da OTAN, nomeadamente a Alemanha Ocidental e a Itália, foram notavelmente complacentes com os desejos dos Estados Unidos relativamente ao armazenamento de armas nucleares no seu território, em última análise, a sua potencial utilização numa guerra europeia. Mas o que aconteceu com os mísseis nucleares em solo italiano? Já visitou a nossa loja Aramilitar? Venha conferir as melhores camisetas, canecas com estampas incríveis e o melhor, tudo por um preço que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com/aramilitar.
A crise dos mísseis de Cuba de outubro de 1962 foi um confronto direto e perigoso entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. E foi o momento em que as duas superpotências mais se aproximaram de um conflito nuclear. A crise foi única de várias maneiras, apresentando cálculos e erros de cálculos, bem como comunicações diretas e secretas e falhas de comunicação entre os dois lados. A dramática crise também foi caracterizada pelo fato de ter ocorrido principalmente no nível da Casa Branca e do Kremlin, com relativamente pouca contribuição das respectivas burocracias tipicamente envolvidas no processo de política externa, como hoje conhecemos. Após a tentativa fracassada dos Estados Unidos em derrubar o regime de Castro em Cuba com a invasão da Baía dos Porcos, e enquanto o governo Kennedy planejava a Operação Mangusto em julho de 1962, o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev chegou a um acordo secreto com o primeiro-ministro cubano Fidel Castro para então colocar mísseis nucleares soviéticos em Cuba, para impedir assim qualquer futura tentativa de invasão. No entanto, esta é a história mais comentada, parte dela permanece desconexa. Isso porque a decisão de Nikita veio quase que exclusivamente a partir da implantação de ogivas nucleares americanas em solo turco e italiano, uma ameaça direta sobre as fronteiras da Rússia pelo Mar Negro. As tensões se escalaram a ponto das duas nações ficarem a um fio de ataques nucleares mútuos e empurrar o mundo ao apocalipse nuclear nunca antes observado na face da Terra. Ficou conhecido como o Outubro Vermelho. Os novos mísseis americanos na Itália e na Turquia poderiam ser usados para a execução dos planos e políticas da OTAN e de Washington, tanto em tempos de paz como de guerra. No entanto, a implantação não durou muito. Em 5 de janeiro de 1963, os Estados Unidos anunciaram que retirariam os mísseis Júpiter como consequência da crise dos mísseis de Cuba, sob um acordo com a União Soviética, segundo o qual os Estados Unidos retirariam seus mísseis da Itália e da Turquia, em troca da retirada dos mísseis nucleares da União Soviética em território cubano. A decisão foi aprovada então pelo governo italiano e a brigada de mísseis foi desativada em 1º de abril de 1963. O míssil nuclear PGM-19 Júpiter é um excelente exemplo dos processos arbitrários que impulsionam a construção nuclear dos Estados Unidos. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar. Para isso, se inscreva e ative o sino de notificação. Deixamos também um link aqui nos comentários para você se inscrever em nosso grupo de análise lá no Telegram.